Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Grupo CIF Brasil, ao canal da Tropa da CIF. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto que é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito do diagnóstico realizado por fisioterapeutas. E nós vamos falar também, obviamente, sobre a relação disso com as classificações internacionais. Essa vai ser uma sequência de 2 ou de 3 vídeos, tá? Então, resumidamente, esse processo aqui é um processo antigo, que talvez tenha durado aí 15 anos, ou até um pouco mais do que isso, mas ele teve a sua resolução no dia 22 de novembro de 2022. 22 de novembro de 2022. Essa decisão que vocês olham aqui é a decisão de junho de 2022. E cabia, nesse momento, um último recurso que se chama embargos de declaração. Então, vamos ver como é que isso aqui foi decidido e vamos ver o que aconteceu depois dos embargos declaratórios. É uma ação movida pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e o sindicato também de lá, contra o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFIT, e o Conselho Regional também do Rio Grande do Sul. O interesse aqui era de declarar a ilegalidade de algumas resoluções do COFITO, o COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eu vou me concentrar em falar sobre fisioterapeutas, porque, como sou fisioterapeuta, o meu universo aqui vai ficar focado no fisioterapeuta. Bom, dizia, né, aqui os recorrentes, né, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e o sindicato, que as resoluções desobedeciam ao Decreto-Lei 938 de 69, que é o decreto que regulamenta a atividade profissional do fisioterapeuta. Bom, vamos resumir a história? O que disse o STJ em princípio? Primeiro, ele diz que as resoluções 220 e 221, que tratam da prática da acupuntura, da quiropraxia, da osteopatia por fisioterapeutas, ele diz que essas resoluções são legais, que não existe nenhum problema aqui. Olha o que ele diz aqui: as últimas resoluções mencionadas não autorizam expressamente que os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais desempenhem atividades reservadas aos médicos. Em razão disso, não devem ser tidas como ilegais. Porém, ele declarou a ilegalidade nesta decisão, inicialmente, nós estamos em junho, de alguns trechos de outras resoluções do COFITO que tratam principalmente sobre o diagnóstico e a indicação terapêutica. Essa aqui foi a decisão em junho, tá? Essa foi a decisão em junho. Vamos ver o que aconteceu a partir daí? A partir daí, cabia apenas mais um recurso, que são chamados embargos declaratórios. O que são embargos de declaração? Embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Entenderam as partes que havia necessidade de fazer os embargos de declaração por constar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E depois desses embargos declaratórios, houve então a decisão final que reverteu aquela decisão inicial que nós acabamos de ver. O que ficou decidido aqui? Prosseguindo o julgamento, após o voto vista, o senhor ministro Benedito Gonçalves, por maioria, vencida uma ministra, ele decidiu acolher os embargos de declaração do CREFITO e COFITO para sanar a omissão, ok? Foi considerada omissão, e integrar o acórdão recorrido, emprestando efeitos infringentes aos aclaratórios, de modo a negar o provimento ao recurso especial. Quer dizer, ele decidiu negar completamente. Ele havia acatado parcialmente. Por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração do CREMERS e CIMERS, que é o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e o sindicato do mesmo local. Vamos ver quais são esses embargos declaratórios.
Aqui eu vou olhar o do Gofito. Basicamente, o que diz aqui, eu vou deixar para vocês, é que olha só essa justificativa que estava aqui na decisão de junho. Ó. Não há na norma de caráter primário, aqui ele está se referindo ao Decreto-Lei 938, que criou, que regulamentou a fisioterapia, né? Autorização para que os fisioterapeutas desempenhem atividades como as de receber demanda espontânea, realizar diagnóstico, prescrever ou realizar exames sem assistência médica, ordenar tratamento e dar alta terapêutica. E ele diz que essas atividades são reservadas aos médicos. Isso aqui está em negrita porque é um destaque de quem colocou esse trecho aqui. Mas olha só que interessante. No entanto, também não há na norma primária que atribua aos médicos privativamente as mesmas atividades de receber demanda, realizar diagnóstico e tal, etc. Então, embora não exista expressamente na lei primária da fisioterapia, né, a lei primária do fisioterapeuta, que ele deve fazer o diagnóstico, também não tem na lei primária, de caráter primário, para os médicos da mesma maneira. Dessa forma, isso não pode ser decidido assim. O CREFIT 5 vai na mesma linha e ele fala aqui do processo, do projeto de lei, né, que atualizou a regulamentação da medicina no Brasil em 2013, e ele fala aqui da questão dos vetos, etc., né, mostrando, obviamente, que as profissões de saúde têm autonomia para isso. Gente, eu não quero aqui com essa decisão causar de maneira nenhuma, nem estimular que os profissionais da saúde, aqui os fisioterapeutas e os médicos, eh, discutam a respeito das suas prerrogativas. Vocês sabem para o que vocês são treinados, vocês trabalham muitas vezes em conjunto, os profissionais da saúde precisam substituir esse espírito de competição por um espírito de cooperação. Vocês cooperam entre vocês. O fisioterapeuta não é médico, o médico não é fisioterapeuta. Existem recursos terapêuticos que são inerentes à prática do fisioterapeuta e outros que são inerentes à prática do médico. O diagnóstico é um processo de dividir para conhecer. E esse processo é que vai estabelecer quais são as intervenções que cada um que é responsável técnico por sua intervenção vai fazer. Então, do mesmo jeito que um psicólogo tem uma determinada área do conhecimento que compete a ele, tem os seus recursos terapêuticos, a mesma coisa acontece com o nutricionista, com o fonoaudiólogo, com os optometristas. Então, esse processo diagnóstico é inerente de cada área. Vocês precisam se somar. Eu vou falar um pouco mais de diagnóstico a partir dos próximos vídeos. E vou colocar a questão também das classificações internacionais. Eu espero que essa decisão não cause dano nas relações entre médicos e fisioterapeutas. Médicos e fisioterapeutas trabalhando em conjunto, assim como também com outros profissionais da saúde, só vão beneficiar os seus pacientes se trabalharem em conjunto. Procurem não separar esse trabalho de dividir para conhecer, né? Procurem estabelecer um diagnóstico biopsicossocial. Nós vamos falar sobre isso adiante, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.